Nessa última etapa, nós vamos ver um pouco dessa luta antirracismo atual à luz das Escrituras. Por luta antirracista atual, estou querendo focar especificamente na questão entre brancos e negros. É óbvio que existem outras formas de racismo. Você tem racismo contra orientais, né? Você tem racismo contra negros, você tem racismo contra indígenas, né? É aquela iniquidade essencial do ser humano se manifestando com tudo aquilo que pode ser apontado como diferente de alguma maneira, né? Mas nós vamos focar na questão de negros e brancos porque ela tem sido não apenas mais destacada, né, em termos de relevância social e tudo mais, mas porque ela também está mais próxima de nós, né? E eu começo com uma citação de Thomas Sowell. Thomas Sowell é um intelectual negro norte-americano que tem falado bastante a respeito desse assunto. Ele diz assim: a escravidão tem sido um mal difundido por todo o mundo por milhares de anos. A escravidão sempre existiu em várias culturas, a gente vai ver isso na Bíblia daqui a pouco. O que foi peculiar no Ocidente foi ser a primeira civilização a se virar contra esta prática. Um movimento que começou no século XVIII e culminou com a abolição da escravidão em todo o mundo durante o século XIX. O racismo nasceu do escravismo. No entanto, a impressão transmitida por muitos é de que o racismo é o motivo pelo qual os brancos escravizaram os negros. Então ele se aproxima um pouco daquele conceito que eu estou desenvolvendo, né? De que o racismo, na verdade, é só uma desculpa para a minha iniquidade de fazer o outro diferente e explorar o outro. Então ele diz, a escravidão sempre existiu. E aí agora, porque nós, né, no passado recente, a escravidão se concentrou praticamente na escravidão, né, contra os negros, né, contra os africanos, então o discurso atual dá a impressão que foi por causa do racismo que a escravidão aconteceu e não o contrário, né? A escravidão é que deu mais motivo, pelo menos, né, mais motivo para que esse racismo contra os negros se estendesse até os nossos dias. Essa é a posição de Thomas Sowell. Então nós vemos que a escravidão era uma instituição social extremamente difundida em durante toda a antiguidade. Aí, todos os povos, de alguma maneira, fizeram algum tipo de escravidão, né? Então, você tem basicamente dois tipos. Um é a conquista militar. Seu povo vai e conquista militarmente um outro povo e os vencidos se tornam escravos dos vencedores. E a outra forma é quando a pessoa se oferece como pagamento da dívida, né? Então ela começa a trabalhar para o outro como forma de pagar uma dívida que ele tem, coloca os filhos para trabalhar, coloca a esposa e tal. Então essa também é uma forma de adquirir escravos na antiguidade. Na lei mosaica nós vemos isso, né? Vemos isso fartamente na lei mosaica. A lei mosaica permitiu a escravidão em Israel, mas ela impôs certos limites aos maus tratos e certos limites à duração da servidão, especialmente se fosse entre hebreus, né? A escravidão era um pouco mais dura para aqueles que eram conquistados por Israel. Havia toda uma questão teológica, a gente não vai poder entrar aqui, a respeito de que Deus usava Israel também como seu castigo para o paganismo, para a idolatria dos povos, né? Mas o fato é que no nosso assunto aqui a gente tem essa divisão clara, né? Muito material, não vou conseguir olhar tudo, mas pelo menos eu quero destacar aqui que dentro dos 10 mandamentos os escravos já estão contemplados, né? O quarto mandamento diz que os hebreus tinham que guardar o dia do sábado e ninguém podia fazer nada, inclusive os servos. Os escravos não podiam trabalhar no dia do sábado. Então é a única civilização antiga que tinha um descanso semanal para o escravo. O escravo não podia ser usado no dia de sábado. Também a questão de que o escravo era circuncidado, ou seja, ele era automaticamente bem-vindo dentro da religião de Israel, ou seja, ele era recebido por Deus como parte da família da pessoa que o recebia, né? Então, por exemplo, se um escravo chegava casado, quando ele fosse alforreado, ele era alforreado junto com sua família, né? Agora, se a família dele fosse dada pelo seu senhor, ou seja, sua esposa e tudo mais, né, eram escravos daquele senhor,
ele podia se habilitar a ser um escravo voluntário, digamos assim, que acabava tendo um status um pouco diferenciado. Enfim, existem inúmeras leis no Antigo Testamento falando a respeito desse tratamento aos escravos. Agora, se fosse um escravo hebreu, ou seja, não conquistado militarmente, né, mas conquistado porque tinha adquirido uma dívida muito grande e precisava se vender e vender a sua família para pagar a sua dívida, havia estabelecido na lei de Moisés o pagamento, ou seja, o pagamento dele era metade do salário de um trabalhador, né? E esse pagamento então ia amortizando a sua dívida, mas havia um limite, né? Ele servia durante 6 anos e no 7º ele era alforriado, e de 50 em 50 anos, ou seja, 7 vezes 7, né, havia alforria de tudo, né? As pessoas deixavam de ser escravos, né? E se ele tivesse se endividado a ponto de se vender como escravo, é porque ele já não tinha mais suas terras, né? Uma sociedade agrícola, a terra é a subsistência. E até as terras eram devolvidas, né? As terras eram vendidas, eram consignadas ali apenas até esse limite de 50 e 50 anos, né? Então, por exemplo, se você se torna escravo numa certa época, a transação ia envolver o cálculo de quanto você ia conseguir trabalhar até o próximo quinquenário, né? Até a próxima alforria. Então, talvez fosse daqui a 3 anos, né? Daqui a 7, né? Se acabou de passar daqui a 40, alguma coisa assim, né? Então, isso fazia parte da economia escravista do antigo Israel, com essas medidas para diminuir aí os maus tratos e a duração da servidão, né? Tem até uma lei dizendo lá que se um senhor tratasse o seu escravo de maneira violenta, a ponto de quebrar um dente ou furar um olho dele, ele perdia o escravo, né? Então, havia uma série de leis que vocês podem depois conferir no nosso slide aí, que estará disponível ao final dessa aula. No Novo Testamento, sem poder para legislar, né, a igreja não era como Moisés, né? Ela era submissa à lei do império. A igreja se adapta à realidade social, como a lei de Moisés também já fazia lá na antiguidade. A igreja se adapta de alguma maneira, mas ela se adapta de uma maneira transformativa. Ela não de cima para baixo, mas de baixo para cima, ela tem esse propósito transformador. Então, a gente tem lá em Efésios 6:9, por exemplo, dizendo que os crentes deveriam tratar bem os seus escravos. Isso aqui vale a pena a gente ir lá olhar, né? Efésios 6:9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com os seus servos, deixando as ameaças de lado, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, o crente, né, Paulo está escrevendo obviamente para crentes, o crente podia continuar com seus escravos, mas não da mesma maneira, né? Ele tinha que tratá-los lembrando-se que ele também era servo de Deus e que Deus estava de olho, né, na forma como ele tratasse os seus escravos. Lá em Colossenses 4:1, Paulo de novo fala: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade. Olha só, equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então, a igreja do Novo Testamento já começou a falar a respeito disso. Ela não proíbe que o crente tenha escravos, mas ela determina um novo jeito de ter escravos. E se o escravo é também crente, ele então deve ser tratado. Aí Paulo tem uma carta inteira de Paulo, uma carta pequena, né, de Paulo, escrita a um homem chamado Filemon. E o contexto todo da carta é o seguinte: Paulo conheceu um rapaz, descobriu que ele era um escravo, possivelmente fugitivo, e Paulo diz o seguinte: Filemon, vou te mandar de volta lá para o seu senhor, Filemon, né? O escravo era Onésimo. E aí então Paulo manda ele de volta para Filemão, seu senhor, e diz aí, porque ele sabe que Filemão é crente, né? Então agora são 2 crentes, o senhor é crente e o escravo é crente. Aí Paulo diz assim: olha, você receba-o, né, lá no versículo 15, eu quero que você receba-o como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti,
quer na carne, quer no Senhor. Então, ele é um irmão na carne por quê? Porque todos os seres humanos foram criados iguais. Mas acima disso, ele é um irmão no Senhor. Então, isso deveria fazer toda a diferença no tratamento que Filemão deveria ter com Onésimo. E a maioria dos estudiosos entende que Paulo está sugerindo que ele seja alforriado. Na igreja, também, há uma pregação muito consistente de que a hierarquia social ela ainda existe, mas da porta da igreja para dentro ela é subvertida, porque todos têm um só Senhor, né? Então, há também uma fartura de textos, aqui em Colossenses mesmo, que eu acabei de ler ainda há pouco, há uma menção a isso no capítulo 3. Né? Então, Paulo está falando sobre a obra de Cristo, e ele diz assim: em Cristo não pode haver grego nem judeu, então aquela barreira étnica cai, circuncisão nem incircuncisão, a barreira religiosa cai, bárbaro, cita, né? São outros povos, então ele está agregando a ideia de etnias, né? Escravo e livre. Então não há escravo e livre no Senhor. Então, é claro, continua havendo judeu e grego, continua havendo pessoas bárbaras, citas, escravos, isso tudo continua havendo, mas a igreja tem a obrigação de observar e vivenciar isso de maneira espiritual, e essas divisões humanas então perdem o valor dentro da igreja. Na carta aos Gálatas ele também diz, dessarte, né, dessa forma, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ele não está dizendo que não existe mais homem e mulher, existem homens e mulheres ainda, né? Mas o fato de homens e mulheres servirem ao mesmo Senhor e terem sido remidos pelo mesmo Senhor e de estarem sendo vistos por Deus como um corpo só, um povo só, isso tem que estar acima e, portanto, subverter no sentido de eliminar ou, no mínimo, amainar essas divisões sociais. Lá em Coríntios também ele fala a mesma coisa. Então esse é um ensino consistente do apóstolo Paulo, né, e, portanto, da Bíblia do Novo Testamento. Né? Em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Esse é o ensino. Então, essa hierarquia social acaba encontrando uma limitação religiosa, espiritual. Né? A igreja trabalha nesse sentido. Paulo também fala aos escravos, tá? Os escravos não eram poupados da ética cristã. A ética cristã também alcançava os escravos. O que eu quero dizer com ética cristã? Autossacrifício. Esse é o princípio fundamental da ética cristã. Né? O outro é superior a mim, amo o outro como a mim mesmo. Então, ninguém tem amor maior do que dar a sua vida em favor do seu amigo. Né? É o princípio de imitação de Cristo. E nesses mesmos textos que a gente leu sobre os senhores, na verdade, antes de falar aos senhores, Paulo fala sempre aos escravos. Né? Então, voltando lá em Colossenses, né, que eu já li 2 trechos diferentes, mas aí agora Paulo falando aos escravos, né, antes de falar aos senhores, ele fala aos escravos. Ele diz lá: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Ou seja, né, vocês que são escravos, né, vocês crentes que são escravos, quando vocês voltarem para casa, não sejam como os outros escravos que só fazem a coisa bem feita quando o patrão está por perto. Né? Façam porque vocês têm um patrão que está sempre por perto. Não tem jeito. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Então, olha, vocês estão servindo, pensem que vocês estão servindo a Deus. O testemunho de vocês, o bom trabalho de vocês, enaltece o Senhor. Então, não importa, façam isso como para o Senhor. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. É a Cristo que estáis servindo. Então, Cristo não vai faltar com a tua recompensa. Né? O teu salário é ruim, o teu patrão é ruim, né? Isso não é tão relevante quanto o fato de que você tem um bom Senhor no céu. O apóstolo Pedro deixa isso mais explícito, né? Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também ao mestre, né? Ao Senhor perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Então, não é porque vocês são covardes, não.
Vocês não vão se levantar à noite lá né, e fugir ou até mesmo atentar contra o seu Senhor. Não, é porque vocês temem a Deus. E o próprio caso que eu acabei de citar, né? Afinal de contas, Paulo envia Onésimo de volta a Filemão. Ele está, portanto, respeitando o direito à propriedade que aquela legislação da época dava ao Filemão sobre a vida do Onésimo. Ainda que, como a gente viu, havia uma expectativa de que Filemão agisse com o Onésimo como irmão caríssimo, né? Portanto, havia uma expectativa, inclusive, de libertação aí. Na primeira carta aos Coríntios também tem um texto importante, na carta aos Coríntios, capítulo 7, né? Paulo acrescenta uma informação importante aqui, que ele diz o seguinte: olha, você que se converteu, né? Você que foi alcançado pelo Evangelho e você era um escravo, né? Não se preocupe com isso. Toca a vida, né? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Então, não é exatamente uma perfeita, uma plena justificação do status quo, né? Você é escravo, então se conforme com isso, é isso que você vai ser, não saia daí. Não, Paulo está dizendo, se você tiver oportunidade, seja livre. Porque a oportunidade de ser livre foi dada pelo mesmo Deus que te fez escravo, né? Então, se Deus conduziu tua vida para que você fosse um escravo, entenda, é propósito de Deus. Mas se aparecer a oportunidade de ser livre, entenda como oportunidade nova que Deus está te dando e abrace. Então, se você conseguiu juntar um ouro aí para você comprar sua liberdade, se aparecer um parente seu que pode te resgatar, se o teu senhor na velhice, lá no seu testamento, botou lá, o escravo tal fique livre, tal, não sei o que, isso tudo é oportunidade de Deus, abrace, porque isso também é bom. Mas veja, ele está falando de meios legais, né? Ele está falando de meios legais. Uma coisa importante quando a gente vê a escravidão na Bíblia é que a qualidade de vida de um escravo na antiguidade era possivelmente muito semelhante em, sei lá, mais de 90% dos casos, com certeza, do que a vida de um trabalhador pobre e livre. As condições sociais na antiguidade eram muito ruins, né? Muito ruins mesmo. Então, um trabalhador pobre e livre, imagine lá aquela conta que eu fiz com vocês, lá pensando em lei mosaica, por exemplo. O trabalhador ganhava 1 denário por dia, digamos, e o escravo meio por dia. Mas o escravo ganhava meio por dia, mas ele não voltava para casa para comprar comida. Ele estava morando na casa do seu senhor e a comida era dali, né? A roupa era dali. Então, essas coisas aproximavam muito a vida de um escravo da vida de um trabalhador pobre livre. Então, não dá para fazer exatamente um paralelo entre aquela escravidão e aquela mais moderna, né? Aqui dos séculos XVI em diante. Na verdade, esse tipo de escravidão que a gente está vendo na Bíblia, né, que eu estou chamando de antiguidade, né, ela acontecia fartamente na própria África, né? Na África tinha nações mais desenvolvidas, né, mais poderosas até militarmente, né, ainda que não dominassem as armas de fogo como os europeus já faziam, né, trazendo a pólvora lá da China. Eles não tinham esse domínio, mas eles, né, tinham os seus exércitos e tudo mais. Haviam nações muito fortes. E essas nações maiores escravizavam as nações menores nesse mesmo molde que eu falei ainda há pouco, que na antropologia social o pessoal chama de escravidão doméstica, né? Ali entre, né, o escravo vem, ele faz parte da família, né? Não que ele seja tratado exatamente como da família, mas ele é visto como parte da casa e não como um dos animais, né? Como a gente vê na escravidão do tráfico atlântico, né? Na escravidão do tráfico atlântico a coisa ficou bem pior. E, inclusive, nessas incursões, né, dos europeus ali pela África, na maior parte das vezes eles ficavam nos portos mesmo. Eles tinham acordos com essas nações mais desenvolvidas e havia mercados para eles comprarem escravos. Então os próprios escravos traziam, os próprios negros traziam outros negros, outros africanos, né, para serem vendidos. Só que conforme os europeus chegam nesse mercado que ainda era incipiente, era domesticado, né,
ela fazia parte da cultura ali, ele subverte essa cultura, né? Ele transforma isso num grande negócio. Porque não é que você traz o escravo que você precisa na sua casa, você traz os escravos que você quer vender para os europeus que estão chegando e levando aos milhares, né? As contas são muito difíceis de fazer, mas alguns falam em torno de 10 milhões de escravos, né, de africanos trazidos para as Américas nos 3 séculos aí, né? Então é muita gente, né? Um mercado que floresce ali e modifica tanto as relações entre os próprios povos africanos, como também acaba determinando boa parte aí da economia dos brancos também, né? Nas Américas e no continente europeu. Então, em todo o continente americano, nós vamos ver, durante os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, africanos sendo, para usar nossas categorias, né, bíblicas lá do começo, nós vamos ver africanos sendo desumanizados, alienados, desvalorizados na sua vida e abusados pelos brancos. E aí a notinha, né, que nos deixa mais incomodados é que eles são africanos e estão sendo trazidos por aqueles que se dizem cristãos. É isso que aperta mais pra gente, né? Então, é aquilo que eu falei, né? Lá na semana passada, quando eu mostrei para vocês aquela sacada do John Piper, né? Você tem Miriam e Arão querendo dividir melhor aí a autoridade sobre o povo de Israel com Moisés, e eles acusam Moisés de ter pego para esposa uma mulher cuxita, né? Uma mulher negra, até onde a gente pode entender o texto. Então, ok, se eles acham que isso é demérito, então é porque tanto para eles quanto para o povo havia alguma questão com a pele da mulher cuxita, né? Pele escura. Agora, é inevitável a gente fazer a alegação de que eles tinham uma cobiça pelo poder e eles usam isso como uma desculpa para poder dizer que o irmão deles tinha pecado, né? Porque eles sabiam que seria fácil para a população ver aquele casamento interracial como algo negativo, né? Então aqui também você tem a mesma coisa, você tem homens comerciando, né? Tem gente ganhando dinheiro a rodo, né? No tráfico, no comércio interno, nas próprias fazendas, né? A mão de obra mais barata e tudo mais. Então você tem muita gente lucrando com isso. Isso não quer dizer que eles não eram racistas, que eles só estão fazendo isso por razões econômicas. Mas isso nos ajuda a entender que por razões econômicas é muito cômodo dizer assim, eu não escravizaria um branco, né? Porque é uma pessoa como eu. Mas ele não é como eu. Então essa desumanização, né? Essa alienação do outro, não, você é outro, você não é um próximo, né? Lembra lá, né? Lá em Lucas, o fariseu lá pergunta, mas quem é o meu próximo? Eu não sei direito quem é o meu próximo, eu não sei se um samaritano é meu próximo, eu não preciso amá-lo. Então esses europeus cristãos, né, eles estão dizendo, eu não sei se um negro é meu próximo, ele não é cristão, ele não tem a mesma cor que eu, ele não fala a mesma língua que eu, ele não morava no mesmo lugar que eu, não vem do mesmo lugar que eu, então tem uma cultura que não é a minha, então está muito fácil desumanizá-lo e isso facilita bastante a iniquidade se fortalecendo, né? Bom, durante esse período escravista, deixa eu correr mais um pouco aqui, durante esse período escravista, a Igreja Católica justificou esse movimento todo, né, esse movimento de colonização, movimento de busca de escravos na África, como um instrumento de evangelização, como um resgate, né, para a teologia das missões católicas, de um certo modo, cristão de um modo geral, né, você tem aquela dignidade do ser humano, só que o paganismo vem e borra essa dignidade, né, distorce essa dignidade. Mas aí qual é a desculpa? A desculpa é a seguinte, quando a gente traz eles para o nosso meio, ainda que como escravos, eles estão sendo beneficiados, pelo menos eles vão ver como é que a vida é de verdade, né? Quem sabe eles vão se tornar cristãos também, e assim eles vão ser resgatados, né, da sua indignidade. Só que
se esse discurso fosse coerente, então cada negro que se convertesse deveria ser liberto, né? Se esse argumento fosse realmente coerente, seria isso, mas nem isso acontecia. Pelo contrário, muitas vezes, para que os negros não casassem, os senhores incentivavam a promiscuidade entre eles, né? O que seria contra a sua própria religião, né? Mesmo negros que se convertiam, eram batizados e tudo mais, a gente poderia discutir se eles eram convertidos mesmo ou não, né? Porque só você forçar uma pessoa que é escrava a confessar alguma coisa e jogar ela num rito de batismo não significa exatamente um processo de conversão. Mas então, esse raciocínio estava presente, né? Os protestantes também não foram muito melhores, já falamos sobre isso, mas é no meio dos protestantes que surge William Wilberforce, né? Tem um filme chamado Amazing Grace, né? Tem mais de um filme chamado Amazing Grace, mas tem um filme chamado Amazing Grace, que conta a história dele, vale a pena. No final dos slides tem lá uma filmografia também. E esse jovem, então, lá na virada do século XVIII para o XIX, né, 1800 e pouquinho, ele lidera o movimento abolicionista britânico, e ele faz isso, é muito óbvio, ele tem diários, né, então é muito óbvio, você pode agregar interesses econômicos, né, da industrialização incipiente que está começando ali na Inglaterra, né, começa a ser desinteressante para os ingleses a escravidão, mas no coração de William Wilberforce, fica muito claro que a motivação dele isso não é cristão. Nós temos que nos arrepender como nação, tem que haver um avivamento na religião britânica para que a gente entenda o que a gente está fazendo de errado. Então, mas a questão é que a partir do movimento britânico abolicionista, né, liderado pelo William Wilberforce, é que o Reino Unido não apenas abole a escravidão interna, mas ele resolve abolir também o tráfico negreiro, o tráfico de escravos no Atlântico, né? Como um todo, eles viram a polícia do mundo. Eles resolvem que a Armada Britânica pode abordar qualquer navio que ela suspeitar como se fosse um navio pirata, né? Então, mesmo que ele não esteja indo para alguma região britânica, mesmo em alto mar, né, mares internacionais, não importa, eles iam lá, abordavam e prendiam todo mundo se fosse comprovado que era um navio negreiro. E aí a abolição vai ganhando os países americanos, né, durante o século XIX. O primeiro é o Haiti, que na verdade a abolição acontece não é nem pelos brancos, mas há uma revolta de escravos, né, os escravos tomam a estrutura social e é claro, então eles não vão ser mais escravos, né? Mas depois do Haiti, a partir da década de 20, se eu não me engano, cada país vai também trazendo leis, aprovando leis que vão abolindo a escravidão dos negros, né, dos africanos. E aí você sabe que o Brasil é o último, né, em 1888. Nos Estados Unidos, uma série de leis segregacionistas, ou seja, leis que legitimavam e organizavam esse mundo em que negros não podiam ter contatos com brancos, né, contato com os brancos, né? Então, os negros foram deixados fora do American Way of Life, né? Propositivamente, né? Não apenas assim por um racismo, leis mesmo, né? Parecidas com aquelas do Apartheid, lá na África do Sul, diziam isso. No livro do Piper, que eu fiz propaganda na semana passada, ele conta a sua própria história, né? Nascido numa igreja batista lá do Sul, ele se lembra na sua adolescência, a igreja, diante dos movimentos civis ali da década de 60, votou, né, fizeram uma assembleia e votaram: a gente vai aceitar negros ou não? Não vamos aceitar negros. Década de 60, Igreja Batista. E aí a mãe dele, a mãe dele tinha uma mulher negra que vinha limpar a casa e ajudava a cuidar dos filhos, então era muito amiga da família. E quando a filha dela, né, a irmã do John Piper, casou-se, essa mulher tinha ajudado a cuidar da menina. A mãe dele convida eles para a festa, né, para o casamento, não é nem festa, né, para o casamento na igreja. E quando aquela família negra chega, os diáconos não sabiam o que fazer, ficaram lá olhando, assim que esse pessoal está querendo aqui. E aí a mãe do John Piper, ele se lembra disso, né, sai, vai lá fora, pega essa família, traz pela mão e senta eles ali no centro da igreja, né? Então ele se lembra da vida dele como racista e ele fala de como ele teve essa transformação, né? Mas o fato é que a mudança começa com movimentos pelos direitos civis ali na década de 60, especialmente na década de 60, né? Martin Luther King e Malcolm X fazem os dois papéis
importantes, né? E essas leis, então, vão sendo revogadas pouco a pouco, né? Começam também as ações afirmativas por parte do governo, mas com muito conflito social mesmo, né? E chegando agora nos tempos atuais, a mídia tem dado bastante destaque ao movimento negro, esse que promove manifestações antirraciais, né? Denunciando o racismo estrutural ou sistêmico, e dizendo que esse racismo estrutural é responsável por impedir o progresso social dos negros e tirar as suas vidas, né? O caso aí de George Floyd é mais um evento que deu motivo, né? E deu vazão para que essas manifestações aconteçam, né? Mais uma vez. Então, essa é a situação que a gente mais vê, né? E muitas vezes esse próprio movimento traz aí um discurso violento e às vezes, não poucas vezes, acaba resultando em ações violentas contra a propriedade, contra as forças do Estado, né? Ou seja, contra a polícia, depredam comércios que às vezes... tem um vídeo que circulou mesmo aí, uma mulher negra que era dona de um comércio que foi depredado naquele movimento, naquela manifestação antirracista, né? Esse conceito de racismo estrutural é baseado num instrumental marxista. Não estou falando que Marx inventou isso, estou dizendo que ela se inspira um pouco, né? Lá no marxismo, infraestruturas são a base invisível sobre a qual o sistema social se ergue. O sistema social, que é a superestrutura, está fundamentado, né? Está baseado, está apoiado numa infraestrutura que é invisível, né? Ninguém percebe ela, mas ela legitima as relações sociais, mantendo opressores e oprimidos cada um no seu canto, né? E ocultando essa própria opressão. É isso que é uma estrutura e uma superestrutura. E para Marx, essa estrutura, não adianta você mudar pontualmente, você tem que quebrar a estrutura e ela só se quebra por meios revolucionários. Para o pensamento marxista, quando um grupo de trabalhadores, ou os trabalhadores em geral, conseguem uma conquista do tipo 13º, redução das horas da carga de trabalho semanal, né, como aconteceu no começo do século XX, para eles isso é prejuízo. Porque uma mudança pontual só faz com que as pessoas se acomodem. E o que precisa realmente é uma revolução que subverta completamente a sociedade e transforme e traga à luz uma nova sociedade. Pois bem, é por isso que é tão fácil esses movimentos se tornarem violentos. Há essa base teórica por detrás. Mas o John Piper, naquele livro, mostra que há duas linhas de interpretação disso, especialmente dos movimentos de direitos civis para cá, né, década de 60 para cá. Muitas vozes negras nos Estados Unidos têm afirmado que o maior problema do negro atualmente, né, depois daquelas lutas do passado, o maior problema do negro não é o racismo branco, mas é o comportamento do próprio negro. E aí eles apontam o desvirtuamento da vida familiar, né? Então, a quantidade... não sei se vocês se lembram de um seriado de comédia chamado Todo Mundo Odeia o Chris, né? Ele era, né, tinha lá a sua família, né? Pai, mãe e 3 filhos. E tem um episódio em que ele diz assim que quando ele fala do pai dele, os outros garotos ficam confusos, né? E aí ele, né, o comediante, né, fala assim, eles estão confusos não é porque eles não conhecem meu pai, é porque eles não conhecem nenhum pai. Eu sou o único que tem pai no quarteirão, né? Então esses homens, esses acadêmicos e ativistas têm apontado isso. O nosso problema, dizem eles, é que a vida familiar não vale nada, né? A gente criou uma cultura negra em que aquele modelinho do papai, mamãe e filhos é apontado como alguma coisa dos brancos, né? A gente não precisa disso e o homem negro é aquele que sai por aí e deixa a mulher engravidada em algum canto, né? Glorificação da marginalidade, né? Muito próximo com isso. Você pega qualquer vídeo de rap, né? Ou pelo menos 80% deles, você vai ver essa glorificação da marginalidade, né? O negro bom é aquele negro que está... Estou falando do contexto norte-americano, né? Mas há respingos aqui no Brasil também, né? O negro mesmo, que honra a sua pele, é aquele cara que é malandro, aquele cara que peita o policial, que não abaixa a cabeça, que não sei o quê. Então, é esse cara que vive à margem e gosta disso, né? Ele pode até dizer, os brancos me empurraram para a marginalidade, né?
mas ele diz assim, então aqui é o meu lugar e aqui quem manda sou eu. Abandono acadêmico, né, a quantidade de... O próprio Thomas Sowell, se eu não me engano, ou um desses outros que está na nossa bibliografia aqui, eles contam de se lembrar que eles gostavam de estudar e os outros garotos negros faziam bullying com eles, né? Então você é o esperto, você é o que gosta de estudar, né? E isso é como se fosse coisa de branco, né? Gostar de estudar é coisa de branco, né? Isso aí você não tem futuro, né? O nosso futuro é outro. E a vitimização como forma de poder. Então, quando você vê, por exemplo, numa universidade famosa nos Estados Unidos agora, os alunos negros disseram que não, estava em semana de provas, e falaram assim, não, nós não vamos fazer as provas porque a morte do George Floyd nos perturbou de tal maneira que a gente não tem condições de fazer as provas. E aí demitiram um professor que não aceitou atrasar as provas. Não tem nada a ver, o negócio aconteceu em outro estado, né? Faz a sua prova aí, você não está precisando para isso. E aí demitiram o professor que não quis aceitar aumentar o prazo, né? Então é uma vitimização como forma de poder. Eu exerço o poder, a polícia não pode conter a nossa manifestação, porque senão a polícia é racista, mesmo quando a gente está quebrando as coisas. Então há um discurso, não estou falando que cada pessoa negra pensa isso, e nem mesmo cada pessoa na manifestação. As manifestações começam muitas vezes pacíficas e tem um grupo que faz isso, mas faz parte do discurso essa vitimização como forma de poder. E aí, aqui eu estou explicando o que esses autores negros estão dizendo, né? Não é a minha opinião ainda. Um desses negros se chama Steele, deixa eu pegar o nome completo dele aqui, Shelby Steele, isso. Um desses autores fala o seguinte, tem uma citação dele aqui: há uma simbiose entre brancos e negros pela qual ambos concordam, em deixar a vitimização explicar a totalidade do problema negro. Os negros são vítimas? São, mas isso é a explicação do total do problema? Não é. Brancos concordam em permanecer no banco dos réus por uma ilusão de redenção. Então, para o branco é confortável, realmente, né, no passado a gente fez isso, nós somos péssimos e tal. Mas isso não traz mudança, né? Só traz uma forma de, olha, ok, já fiz minha parte, já confessei que eu sou racista, né? Posso tocar minha vida. E, por outro lado, uma ilusão de poder para os negros. Então, os negros ficam com a ilusão que eles estão com poder, porque eles são as vítimas, estão sempre jogando na cara da sociedade que eles são vítimas, e os brancos ficam com uma ilusão de redenção. Ah, sim, nós realmente somos maus e tudo mais, e assim tudo permanece igual. Essa é uma análise de um negro, né? Lembrando, um acadêmico negro, professor. As consequências dessa totalização, ou seja, quando você admite que o problema todo do negro é o fato de que ele foi vítima, né, ou de que ele é vítima, são as seguintes: intervencionismo estatal, ou seja, o problema é transferido para o Estado, né? Tanto é que os caras vão lá e quebram tudo, né? E atacam a polícia. Então o problema é o Estado é que tem que resolver o problema. O que mais? Judicialização das relações, então as relações são cada vez mais controladas por uma lei, né? Então é uma lei que determina que o cara vai entrar na faculdade, é uma lei que determina até onde o cara pode falar, o que é, né? Cada vez mais a fala vai sendo judicializada também, então uma expressão, né? Se torna crime, né? Uma expressão de fala, né? Uma piada se torna crime. Manifestações violentas, né? Também são a consequência disso. Então, se a totalidade do problema é que nós somos vítimas, então esse ressentimento está justificado de também ser devolvido em forma de violência, né? E a elevação do antirracismo à categoria de virtude pública suprema. Então, é muito comum, né, que alguma fala racista que pode ser identificada como racista de alguém faça com que ele perca todo e qualquer tipo de possibilidade social, né? Então, por causa de uma piada, o cara perde o emprego, né? Vimos isso lá com um jornalista recentemente aqui no Brasil, né, alguns anos atrás, né? Todo o testemunho, até de colegas de trabalho ali, de que ele nunca tinha tido nenhuma atitude dessa, valeu. Tem que ser demitido porque ele não vale mais nada. E aí, olha como é interessante a gente pegar no ponto bíblico, né? Eu posso olhar para um racista e desumanizá-lo, ele é um animal, né? Eu posso acabar com a vida dele, né? A vida dele não tem dignidade humana, né? Eu posso transformá-lo em completamente outro, né? Ele não tem nada a ver comigo, ele é um racista. Então, olha como eu estou devolvendo a iniquidade com iniquidade. Bom,
uma citação do Piper aqui, né? Ele fala dessas duas estratégias e ele diz que uma fala sobre racismo estrutural ou sistêmico e outra fala sobre a responsabilidade pessoal ou cultural, né? Ele está falando aí da avaliação dele tanto do discurso público quanto do discurso acadêmico, né? Então existem essas duas linhas de interpretação, né? É estrutural ou é pessoal o problema? Eu trouxe isso para a nossa aula aqui rapidamente, porque o movimento negro brasileiro tem crescido, e ele tem crescido sempre em apenas uma direção, nessa do racismo estrutural, nessa explicação do problema e também nessa procura estatizante, judicializante, e às vezes de manifestações violentas, que essa primeira linha toma lá nos Estados Unidos. Nós estamos importando isso, né? Tem nas discussões aqui no Brasil, no começo ali da ideia de ações afirmativas no Brasil, né, ali no final da década de 2010, uma professora de direito chamada Roberta Fragoso Kaufmann escreveu bastante a respeito disso, falando assim, não dá para a gente importar a solução das ações afirmativas dos Estados Unidos, porque a história das relações raciais nos Estados Unidos é diferente da nossa. Então, a solução de lá não serve aqui. E aí a solução que ela apresentava, também está na nossa bibliografia, a solução que ela apresentava é que fosse um critério socio-racial. Porque a gente tem muitas famílias negras no Brasil que já conseguem andar com suas próprias pernas, né? Os filhos estudaram em colégios, né? Os pais são funcionários públicos, são advogados, são comerciantes, né? São mecânicos, não importa. Eles conseguiram dar aos filhos já a condição de entrar numa faculdade pública ou de passar num concurso público. Então a Kaufmann dizia o seguinte, você teria que ter um critério socio-racial, ou seja, pobres negros podem ter algum privilégio, mas não os negros em geral, porque há inúmeros negros que não precisam mais, né? Porque não há nenhuma legislação impedindo, é só questão de que com o tempo eles conseguiram chegar lá. Bom, voltando aqui para o nosso texto. Reconhecer e se arrepender do racismo individual e cultural é mais bíblico, na minha opinião, né, do que esse racismo estrutural. Então, tem mais a ver com a Bíblia, que a gente reconheça e se arrependa do racismo individual e cultural, isso já é a justiça bíblica, do que esse estrutural, né, esse racismo estrutural, que ele acaba trazendo essas distorções que não são bíblicas, né? Então, o que significa esse racismo cultural? É o seguinte, a cultura se dissemina de geração em geração pela aprovação social, mas ela inclui uma decisão individual. Isso que é interessante. Quando você pensa apenas em termos de racismo estrutural, você inclusive acaba perdoando o sujeito racista que está na sua frente, te chamando de qualquer nome. Porque, afinal de contas, ele também é uma vítima da estrutura social. Essa é a consequência última de você focar apenas no racismo estrutural. Todos nós estamos mergulhados nessa estrutura e somos vítimas. Ela é invisível? Não. Há uma decisão pessoal quando você pensa em termos bíblicos. Então, veja lá no Salmo 1, digamos assim, né? Por exemplo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então existe um ambiente social que vai me levar para ser um pecador, um escarnecedor e tudo mais, mas eu não me assento lá, porque se eu me assentar eu vou virar um deles. Existem inúmeros provérbios de Salomão falando a respeito do poder das más companhias, né, de como eles influenciam. Mas pense, por exemplo, lá em Jeremias 9,14, que diz o seguinte, Deus falando, né? Antes andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Ou seja, ele está falando que o pecado da idolatria foi ensinado de pai para filho. Então, quer dizer, se tornou um problema cultural, não apenas individual, né? O indivíduo que estava lá se ajoelhando diante de Baalim, ele tinha, de Baal, né? Os ídolos lá, ele tinha aprendido isso com seus pais, era cultural já. Mas isso não elimina ele na sua culpa pessoal, né? Então você tem esse princípio bíblico que está lá em Romanos 1,32, né? Paulo traça todo o histórico, né, socio-religioso dos pagãos que os levou à idolatria e à rejeição do Deus verdadeiro. Mas lá no último versículo ele fala assim, né, que eles sabem que está errado no seu coração, mas eles não apenas fazem, como aprovam aqueles que fazem igual.
Então a sociedade tem essa capacidade de aprovar certas coisas e desaprovar outras, e ao fazer isso ela vai moldando as novas gerações para que eles acreditem que aquilo é normal e comecem também a aprovar e desaprovar uma coisa ou a outra. Então, se você vive numa sociedade racista, ela aprova certas atitudes que Deus não aprova. Mas Paulo está dizendo, você sabe que isso está errado, mas você acaba cedendo e achando mais confortável para você acreditar naquilo que é mentira e adotar aquilo que você sabe que é um procedimento errado, né? Pedro, na sua primeira carta, fala assim, também, né, falando a cristãos que tinham vindo do paganismo, ele fala assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, no versículo 14, depois no 18 ele fala assim, mas pelo precioso sangue de Cristo vocês foram resgatados, aqui, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, há esses dois fatores juntos, né? Há uma aprovação social que vai sendo reforçada de geração em geração, e as novas gerações então aprendem certos padrões, mas a Bíblia diz, essas novas gerações também estão desejando ser aprovadas pelos seus pais, elas também encontram conforto em se acomodarem a essas situações, né? Elas também tiram proveito disso, né? Como Miriam e Arão queriam tirar proveito lá da mulher cuxita, né? As duas coisas estão juntas, a cultura e o indivíduo, os dois se retroalimentam, por assim dizer. Tanto é que você tem na Bíblia Deus condenando sociedades inteiras pelo seu pecado, né? Quando Deus desce para ver o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra, Abraão até discute com ele ali, né? Argumenta com ele, né? Judeu tem esse estereótipo aí, né? Estou falando de racismo, não vou poder dizer que todo judeu é assim, mas existe aí esse estereótipo de que o judeu é bom negociador, e Abraão pelo menos entrou nesse critério, né? Ele negocia com Deus, Senhor, mas e se tiver 50 justos lá no meio, o Senhor vai condenar todo mundo? Deus fala assim, não condeno todo mundo se houver 50 justos, né? Então, Deus consegue fazer essa separação muito bem entre cultura e indivíduo, né? Um outro exemplo seria, que a gente poderia elencar aqui, seria o Jonas, né? Jonas lá no capítulo 3, ele vai e prega para Nínive e dizendo assim, olha, Deus vai acabar com essa cidade inteira, mas a cidade se converte, né? As pessoas se arrependem e Deus então salva aquela cidade, né? Então, Deus vê as pessoas e vê também a sociedade, e nós deveríamos conseguir fazer essa divisão de alguma maneira, pelo menos nos prevenir, né, de não botar todo mundo no mesmo pacote e achar que as pessoas são completamente moldadas pelo meio social. Não são, nós somos indivíduos que reagimos ao meio social, mas isso não tira de nós a nossa individualidade nem para o bem e nem para o mal. Bom, uma visão do racismo biblicamente contextualizada aponta algumas saídas interessantes. Para finalizar a nossa aula aí, já estamos com praticamente 1 hora de aula. Para finalizar a nossa aula, uma visão do racismo biblicamente contextualizada aponta as suas próprias saídas. Por exemplo, legislação antirracial é útil? É. Mas ela é insuficiente para transformar o coração. É necessário que a pregação do Evangelho esteja também se manifestando e, aliás, ela é até mais eficiente. Manifestações são úteis? São, mas elas não podem ecoar mais alienação, mais desumanização e mais abuso. Uma manifestação contra o racismo, que traz mais distanciamento entre as raças, né? Vamos manter essa expressão, que desumaniza o branco. Então, quando diz assim, os policiais são racistas, você está desumanizando uma categoria inteira de pessoas. Então, esse tipo de reação está respondendo o mal com o mal, ela não é bíblica. Então, falar dessas causas coletivas, né, históricas do racismo, isso é útil, ajuda a gente a perceber como a nossa cultura está eivada, né, desse mal. Mas ela não pode obscurecer a responsabilidade individual, tanto de brancos quanto de negros, né? Indo lá, inclusive, voltando lá com os argumentos dos negros americanos, né, dos intelectuais americanos, estão dizendo, olha, os negros estão abandonando suas famílias, depois seus filhos não vão bem na escola, e aí eles reclamam que os brancos estão tirando eles das oportunidades de ir para uma faculdade, mas na verdade eles também estão cooperando com isso. Então é importante a gente manter em vista a responsabilidade individual, como a gente viu Deus fazendo. Uma visão bíblica do racismo também
ela aponta o ensino aos negros, né, não a se verem como raça, né, e terem orgulho disso, porque orgulho na Bíblia nunca é válido, né, nunca é viabilizado, porque isso gera mais apatia, gera mais arrogância, distanciamento também, né? Então a divisão entre as raças ela é alimentada quando você diz para o negro: tem orgulho de ser negro. Ponto, né? Quando você só diz isso para o negro. Justifica mais violência, né? Afinal de contas estão atacando a nossa raça. E também acaba justificando os brancos da sua desumanização, né? Quando os brancos desumanizam os negros, né, com o seu racismo, quando você reforça essa ideia da raça, então você justifica o branco. Não, tá vendo? Realmente somos raças diferentes, né? Esse abismo que está aí. Não tem abismo nenhum, somos todos humanos. Então, o ensino bíblico ele vai mostrar para o negro que ele tem que se ver como ser humano, e como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem que ter a coragem, mas ele também tem a humildade como ser humano pecador, ele também tem a coragem de se pôr, né, de se colocar como ser humano e reclamar para si o tratamento digno, mas ele também tem a humildade como ser humano de reconhecer no outro um outro ser humano, mesmo no racista, o racista não deixa de ser ser humano, né, e a proximidade, né, de poder olhar branco por branco e ver quem é racista e quem não é. E por outro lado, ele também relembra o branco, né? Quando o discurso é nós somos humanos, isso relembra ao branco racista do quanto ele está sendo mau ao negar a humanidade ao outro por causa da sua cor. Outra coisa, a unidade da família humana que nós vimos perante o Criador tem que ser o norte. Então qualquer forma de segregação racial está descartada, né? Colocar à parte, né? Como eu falei para vocês lá, as igrejas protestantes reformadas lá da África do Sul começaram a achar que era justificável que houvesse uma igreja de negros. Então eles fizeram uma igreja de negros, a gente paga o seu pastor negro e vocês ficam aí. Não há nenhum contexto bíblico que nos possa permitir isso, né? A dignidade da vida humana deve ser a base das ações afirmativas. Então, se a gente tomar isso como base, então a ação afirmativa, vou até além do que a Kaufman disse, né? A ação afirmativa, ela deve ser muito mais em relação ao ser humano que não consegue condições para competir de igual para igual, do que para o negro, né? Porque aí você continua dividindo. Mas, porque aí você faz a divisão. Existem pobres brancos no Brasil? Existem miseráveis brancos também. Então, se você olhar o ser humano carente, você vai encontrar brancos e negros, e aí você, claro, vai perceber que existem mais a proporção de negros entre os miseráveis é maior do que entre a elite. Então, é claro, ao abençoar os pobres, você vai acabar abençoando mais negros do que brancos. Ok, mas você não fez isso porque eles são negros. Você fez isso porque eles são carentes, né? Então, o ponto de partida é diferente. Outra coisa, a redenção não será alcançada por ações políticas, mas pelo reino de Deus vindo em graça, né? Então o cristão não pode ter uma escatologia política, né? A salvação desse país vai vir quando a lei mudar, a salvação desse país vai vir quando o presidente fulano subir, a salvação desse país vai vir quando o evangelho for pregado a todo ser humano que está aqui, né? E o pecado, tanto o pecado quanto a virtude não é monopolizável e nem identificável com a questão racial, né? Negros não são mais virtuosos do que brancos e nem vice-versa. Não é dizendo que o pecado imperdoável é o racismo que você vai acabar com o racismo e trazer as pessoas ao arrependimento. Você precisa de perceber o que o racismo é, como a gente fez no começo das nossas aulas. E também você não vai achar que o antirracismo, né, movimentos antirracistas são um novo evangelho. Então, o cristão de verdade é aquele que está lá marchando na Paulista. Não, existem outros aspectos da vida cristã e da virtude cristã e da ética cristã que também são pertinentes, e a pregação do Evangelho está acima de tudo isso. Então, a voz da igreja, ela alcança os dominantes para se arrependerem, para serem justos e misericordiosos. A gente viu Paulo fazendo isso aos senhores de escravos lá na igreja.
E a igreja, com a mesma voz profética, também exorta os dominados a se arrependerem, a perdoarem, a vencerem o mal com o bem. Olha como é diferente a voz da igreja diante do racismo da voz dos movimentos que nós temos visto, né? E a igreja, então, tem a obrigação moral e espiritual de apresentar e representar o evangelho como uma palavra de reconciliação e não de separação. O mundo tem que olhar para a igreja e ver essa palavra de reconciliação na prática. Então a igreja ocidental deve reconhecer que pecou todas as vezes em que apoiou ou conviveu pacificamente com o racismo, né? Paulo diz lá na carta dele aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, né? Não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos. Todas as vezes que a igreja conviveu pacificamente com o racismo, com a segregação, com a escravidão, ela se amoldou ao século. E ela é culpada por isso, e ela deve se arrepender e reconhecer que fez isso, como nós tentamos fazer na nossa série aqui. E a igreja brasileira, especificamente, deve buscar redimir a nossa cultura dos aspectos racistas que ainda permanecem pela pregação da dignidade humana, da unidade da família humana, do propósito divino na diversidade, do serviço a todos, especialmente aos carentes, e aí, no caso brasileiro, quando a gente serve especialmente aos carentes, a gente vai estar servindo de maneira específica e particular também aos negros, né? Agora, Tiago, lá no seu capítulo 2, e aqui eu encerro, fala a respeito da fé sem obras, né? Você não pode pregar uma coisa e fazer outra. Então, a igreja tem que ser uma vitrine daquilo que ela prega e, portanto, uma vitrine da palavra de Deus. E aqui eu elenco 5 áreas em que nós precisamos trabalhar. Primeiro, a forma como nós evangelizamos, a quem nós evangelizamos e onde nós evangelizamos. A igreja brasileira precisa evangelizar mais nas favelas. Eu estou falando particularmente presbiterianos, né? A gente tem excelentes trabalhos, mas quando você entra numa favela, você vê lá aquela Assembleia de Deus, você vê lá aquela Deus é amor, você vê lá né? Os presbiterianos precisam ser mais proativos em alcançar com o Evangelho da Graça essas populações. E eu sei que a gente não faz isso por racismo, a gente faz isso porque a questão social, a gente está acomodado com a questão social, mas é isso que eu estou falando. No Brasil, a questão social está entrelaçada com a questão racial, porque afinal de contas é nas periferias mais pobres que as maiorias negras estão. Quando a gente não é proativo nisso, a gente vai deixar essas maiorias negras de fora do Evangelho. Isso também tem que se refletir nos ritmos e instrumentos que nós achamos aceitáveis no culto. Na década de 70, houve um movimento, né, entre as igrejas tradicionais aí, de recuperação dos ritmos brasileiros, né? Existem álbuns muito bacanas. O Diácono Flávio, outro dia mesmo, publicou aí no grupo da equipe de louvor, né, um grupo antigo lá que pegava ritmos nordestinos e tal, e samba e tudo mais, e trazia aos pés do Salvador em forma de louvor, né? Isso é muito bonito, e a gente importou dos Estados Unidos do século XIX um apreço por instrumentos que, como se, não tem nenhum problema a gente ter apreço por alguns instrumentos. O problema é quando a gente acha que alguns instrumentos são aceitáveis para Deus, né? Como o piano, o órgão de tubo, então Deus aceita mais ainda porque ele está lá em cima, né? O órgão de tubo. Não, é óbvio que não, né? E precisamos estar atentos a isso. Terceiro lugar, nos critérios que utilizamos na eleição de oficiais e líderes, né? Quando a gente olha para certas pessoas e acha que elas são mais bem-sucedidas e tudo mais, e aí por coincidência na nossa cultura essas pessoas são de pele mais clara, isso não significa que elas são aptas a serem oficiais da igreja, né? Os critérios de oficiais da igreja estão na Bíblia e não tem nada a ver com cor de pele nem com ascensão social. E se a gente iguala a ascensão social a candidato a oficialato, como no Brasil a ascensão social está mais disponível aos brancos do que aos negros, essa iniquidade se reflete na liderança da igreja também. Então precisamos estar atentos a isso. Na assistência diaconal que prestamos, né, os nossos diáconos estão atentos a isso e precisam estar mesmo, né? A gente precisa olhar aquele negro que se aproxima da igreja e não como aqueles diáconos lá da igreja da adolescência do John Piper, né? Opa, o que esse cara está vendo aqui? Será que ele está querendo alguma coisa? Não, a gente precisa olhar como essa pessoa precisa do Evangelho e talvez, por causa das condições sociais, econômicas e históricas do nosso país, talvez ele precise do Evangelho e também
do auxílio material, né? Então eles têm que ser bem-vindos, recepcionados como bons visitantes que nós almejamos ter como irmãos, né? Então esses 4, né? 5 critérios aí que podem refletir a nossa confiança em que Deus nos fez todos um em Cristo.